O Fausto sempre foi o capitão do barco. E como é que funcionou essa criação, assim? E principalmente começando pelo Joselito. Aí a coisa do sem noção, a gente, caralho, Joselito, pô, que sem noção, meu irmão. Tipo, ai, meu irmão, minha nota é 0, não sei o quê, vai se fuder, o caralho, falando umas paradas assim. Primeiro lugar que você via na televisão pra alguém falando um puta que pariu de boca cheia foi na MTV, foi o Hermes e Renato. E o que foi mais difícil de fazer, assim? Porra, eu sinto falta hoje de uma parada acontecendo com qualidade, sabe? Tá surgindo um projeto novo que ainda eu não posso nem falar. E a nossa grande vontade, cara, é de fazer cinema, né? Eu acho que vai ser uma grande merda, assim, se a gente parar com isso aqui agora, assim, sabe? É sempre muito difícil, assim, toda vez que a gente vai ligar uma câmera, vai começar um projeto, fazer qualquer coisa, a gente não ter a presença do Fausto ali. O Olhos Papo está no ar, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E obviamente, para que a gente consiga seguir tocando ficha por aqui, a gente pede sempre que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, deem like, comentem e também compartilhem para que mais pessoas possam assistir e para que a gente consiga trazer pessoas ainda mais diferenciadas, personalidades, que é sempre o intuito desde o início. Vocês sabem que geralmente eu já passo aqui a bola para o nosso convidado, mas hoje eu não vou conseguir deixar tão de bate-pronto. Eu preciso fazer uma introdução maior, porque o convidado de hoje é um cara que forjou toda uma geração, todo mundo que está envolvido nesse projeto aqui é muito fã dele, e o fato dele ter aceito de imediato, a gente negociou algumas vezes, mas assim, um cara sempre muito aberto a essa troca de ideia. Então assim, eu realmente estou muito feliz e já agradeço assim que eu apresento ele, Adriano Silva, conhecido como Joselito do Hermes e Renato, mas não somente o Joselito, um cara que fez grandes projetos. Tudo bem, Joselito? Beleza, mano. Obrigado aí. E, como eu sempre falo, é um prazer a gente participar desse tipo de programa, de bate-papo, para poder trocar um pouco de ideia e falar um pouco da nossa história, né? Que como você falou, são 20 anos aí de história, então é sempre um prazer e obrigado pelo convite mais uma vez. E aí todo mundo tava dizendo, tu vai chamar ele como? De Adriano Joselito. Óbvio que Adriano é o nome do cara, e a primeira coisa que eu falo é tudo bem, Joselito. Não, mas, pô, e o cara, tô apaisando, né? Tô sem camisa xadrez, é uma coisa escura, então é Adriano. Agora eu tô de Adriano. Certo. E Adriano, assim, a gente fala que forjou uma geração, mas na realidade, cara, é que ainda permanece. Eu sinto que o Hermes e Renato, ele tá cada vez mais vivo. Quem vai vir assistir esse programa, eu tenho certeza que conhece um pouco da trajetória, mas eu acho importante para contextualizar também a galera como surgiu esse projeto de vocês e principalmente focado na tua participação desde o princípio, assim, qual foi a função do Adriano na composição, na produção do Hermes e Renato? Cara, como você falou, a gente tem uma história aí longa aí, né, no audiovisual, assim. A gente começou muito jovem, né, todos com seus 19, 20 anos ali, lá. Na verdade, nossa história começa antes digo assim, de quando a gente apareceu na MTV, né. A nossa história começou ainda no VHS, na época do amadorismo, lá em casa, na casa do Fausto do Franco, no quintal da casa, nos anos 90. Foi quando eu conheci os dois. Eu fui ser vizinho de muro de casa, porque eu sou o único do grupo que sou nascido no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E o grupo todo mundo é de Petrópolis, que é a serra lá no Rio. E eu fui morar em Petrópolis com 10 anos de idade e meus pais alugaram uma casa do lado, o muro com a casa do Fausto do Franco. E aí começou a nossa amizade de infância, de moleque, de rua, de brincar e tal, aquela história toda, molecada da rua. E ali começou nossa diversão também, nossa brincadeira com a câmera, né? O Franco tinha um cunhado que namorava a irmã dele, que era um cara mais velho, que já via na gente ali um potencial engraçado e tal, e ele tinha aquelas Panasonic grandonas, as fitonas VHS, e aí ele começou com a câmera a incentivar a gente a fazer as palhaçadas, as sátiras de programa de jornalismo, videoclipes, enfim. Então ali começou a nossa história no contato com a câmera, com o nosso audiovisual da época. E passou-se 10 anos, né, de toda essa história nossa do amadorismo, e aí começou a nossa história profissional, que foi na MTV, que foi no ano 2000. Então a partir daí a gente começa a contar a nossa história do profissionalismo mesmo. Então a partir de 2000, agora aí 2000 e
21, 22, já estamos completando 22 anos. E foi uma parada totalmente genuína, assim, ou vocês focaram, tinha alguém que puxou vocês, eu sei que tem uma galera, assim, não tem a ver, mas, pô, tu tinha um Monty Python, mas na antiga, que tinha uma performance, assim, mais sarcástica, que eu acho que dialoga um pouquinho com vocês. Tinha alguém que vocês visavam ou não, era na brincadeira mesmo? Não, nessa época no amadorismo ainda não. Era muito... Lógico que a gente tinha nossas referências de Trapalhões, Chico Anísio, né? Cacete Planeta, o próprio Caceta, que estava no momento ali que a gente assistia, coisas de revista, de quadrinho, as Chaves, Chapolin, né? Essas coisas que era o que estava no nosso universo, que a gente, como qualquer galera que vocês, acho que todo mundo cresceu acompanhando isso, então também estava no nosso universo ali. As nossas famílias, né, assistiam também TV Pirata, umas coisas, então a gente acabava bebendo dessa fonte também. Mas nessa época ainda não, a gente não, quando a gente fazia a nossa brincadeira não tinha como referência nada disso, era mais o nosso intuitivo ali trabalhando, sabe? Depois, eu acho que isso tudo foi entrando como a gente passou a ter mais cuidado, a olhar tipo, filmes nacionais, umas coisas que a gente, já na adolescência, com uns 14, 15 anos, a gente começou a nossa mente começou a ser mais incentivada por coisas de referência para a gente poder jogar ali naquela nossa brincadeira. Mas no começo era muito intuitivo, coisas nossas mesmo. Tu citou, eu ia mesmo comentar disso. Pô, tu tem os Trapalhões, pra mim tem diversos momentos do humor, obviamente, que em vertentes distintas. Tu tem os Trapalhões, tu tem o Cacete Planeta, tu tens o Hermes Renato, e eu acho que tu tem uma outra linguagem que foi puxada pelo Porta dos Fundos, Parafernália, que aí é um outro momento. Sim. Tu considera também que vocês marcaram, tipo assim, uma era, uma geração, tu carrega na tua bagagem esse compromisso de que vai ser sempre lembrado por isso? Sim, cara, eu acho que não tem como a gente fugir muito disso, né, cara? Eu acho que foi como você falou mesmo, vem datado, assim, a gente... assim como hoje, acho que o nosso humor é referência para essas gerações que estão começando agora, estão surgindo, então acho que propondo coisas novas, sei lá, vendo a gente como referência, nós vivemos tudo isso, como eu falei, a gente cresceu vendo Trapalhões, TV Pirata, Chico Anísio, aquele 200 personagens que o cara fazia, Coxinha com o lance das piadas, então eu acho que o Hermes e Renato hoje sim, tipo, vem nessa escala assim como referência para gerações e não tem como fugir. Nós fizemos fizemos e estamos fazendo uma história de uma época que não se tinha internet, né? Foi tudo vindo gradual. Então acho que a gente segue aí como referência para as próximas gerações e esperamos que surjam coisas novas aí, né? Tá precisando, né? Claro, sem dúvida. E assim, eu sempre comento aqui que a gente está aqui graças ao apoio, né, do Hackapub, que abre as portas para que a gente possa gravar e receber esse pessoal diferenciado. Também graças a Anderson Cabelo nas câmeras, graças a Matheus Giuseppe ali nos cuidados do som. Hoje temos a parceria também do Sérgio, tratando do nosso comercial. Também o Xixa, que está trabalhando com a gente, fez essa função de trazer o Adriano aqui. E tem sempre essa curiosidade, no meu ver, a gente sabe que o Fausto sempre teve capitaneando isso. Como que era a tua função na produção? Tu escrevia a parada também? De que forma que tu participava? Como é que era o processo criativo de vocês? A gente... nós sempre fomos um grupo, não só na formação do nome como grupo, sabe? Como... O Hermes Renato começou tudo de uma amizade, né, cara? A gente cresceu junto, como eu falei, eu conheço o Fausto e o Franco dos meus 10 anos de idade. Hoje eu tô com 41, então são 30 anos de amizade, 31 anos de amizade. Então o grupo só se tornou um grupo e virou o que virou, a forma quando a gente chegou, por conta da nossa amizade, do nosso trabalho coletivo ali. Então tudo já foi forjado assim, entendeu? Então a gente já nasceu desse jeito, então quando a gente começou o nosso trabalho, então a gente escrevia junto, corríamos junto atrás das coisas, então sempre foi um trabalho a 10 mãos, né? Assim, todo mundo ali, os 5 do grupo botando as suas mãos, então a gente sempre fez tudo em conjunto. Então, assim, lógico que o Fausto sempre vai ser o nosso líder, assim, que a gente só continua nossa história hoje por causa dele, assim, estamos aqui seguindo um legado que foi plantado, uma sementinha lá na casa dele, a gente desde moleque, então, mas a gente
o Fausto sempre foi o capitão do barco, sabe? Você sabe, como grupo, a gente tem uma democracia na criação ali, mas tem que ter alguém para bater o martelo, alguém para... Senão vira bagunça Uma também. liderança. E o Fausto sempre foi um cara muito visionário, sempre teve muito além, assim, sabe? Como líder. Então, o cara é um líder nato. E a gente sempre teve isso em mente cara, isso já estava estipulado natural, assim, na gente, sabe? Então, mas o processo do trabalho em grupo ali sempre foi todo mundo, na parte de criação. Depois, há uns de 10 anos para cá, que a gente começou a se dividir um pouco até para poder otimizar um pouco o trabalho, né? Tinham muitas coisas acontecendo, então a gente tinha que separar um grupo, tipo, a gente separava em 2 grupos para poder criar, para poder render produção. Então, mas a gente sempre fez tudo em conjunto. Como qualquer projeto, como qualquer grupo, tu tem, né, algumas estrelas, tu tem alguns personagens que puxam todo o projeto para cima. E não tem também como não citar o início, obviamente, do Hermes e Renato. Aí tu tem gradualmente a entrada do Joselito, tu tem o Palhaço Gozo, tu tem o próprio Bossa. Posteriormente, tu tem figuras como o Away, que foi uma captação de vocês, assim. Eu queria como é que funcionou essa criação, assim. E principalmente começando pelo Joselito, que foi um personagem que te lançou pro Brasil aí, quiçá, e alguns outros países que devem consumir vocês. Como é que foi a criação do Joselito? Cara, o Joselito nada mais do que foi uma inspiração no cara que existe mesmo, Joselito, né? Com esse nome. Com esse nome, ele foi um cunhado do Fausto Franco também. Depois do Sandro, que foi o primeiro cara que tinha câmera, que incentivou a gente lá, o Joselito já foi um outro cunhado que o Fausto Franco tinha também, que namorava a irmã deles. A irmã deles tinha que ser a diretora de vocês. A Bruninha, que, tipo, tanto que a gente usa no universo, Joselito, a Bruninha e tal, então... pode. O Joselito, enfim, a Bruninha começou a namorar o Joselito, e ele era um cara mais velho que a gente na época tinha 14, tava com 14, 15, ele acho que já tinha os seus 20, assim, 20 e pouco. E, cara, ele era uma figura... Ele tinha uma brincadeira um pouco desproporcional, assim... com a gente, assim, né? Mas era uma inocência, não era nada do que é o personagem que depois eu acabei caracterizando ele. Mas ele era um figura que tinha, bem na inocência, pô, meu irmão, não sei o quê, vai lá, pá, dava um empurrão assim mais forte. Aí a coisa do sem noção, a gente, caralho, Joselito, pô, que sem noção, meu irmão, tipo, porra, olha o que tu fez, né? O lance do sem noção foi surgindo ali. E aí, cara, numa gravação lá no VHS ainda, antes da MTV, lá atrás, na casa do Fausto Franco, a gente tá gravando o programa do Cláudio Ricardo. Lá na sala da casa do Fausto, tá, o programa de auditório, na sala, a gente arrastou os móveis todos, aqui ficava o palco e a bancada de jurados lá. Tinha que ter uma bancada de jurados. E aí a gente já tava com 3 jurados e faltava um, eram 4 jurados. E a gente tinha o ET de Varginha, o Jason, o Gasparzinho, que não tinha ninguém, era só um fantasminha ali sentado na bancada. E faltava um, tipo, porra, quem vai ser? Aí o Fausto, acho que foi o Fausto na época, falou, porra, faz o Joselito aí, tu imita o Joselito, faz o Joselito, tal, vamos fazer um Joselito e tal. Porque a gente já começava a imitar ele zoando, né? E eu era mais parecido com ele, assim, de fisionomia, tipo, moreno, igual a ele, assim, e tal. Aí, porra, botei um figurino que era o tipo que ele usava, calça jeans, e não era camisa xadrez ainda. Ele usava também, mas ele usava aquelas, na época, os Planet Hollywood, Hard Rock Café, acho que o moletom e tal. E aí era aquilo e um óculos escuro e uma bota. E aí, porra, a barriguinha, que ele era meio barrigudinho assim, barriguinha de cerveja. E aí fizemos ali no show de calouros. E aí já fiz imitando ele e tal. Aí, meu irmão, minha nota é 0, não sei o quê, vai se fuder, caralho, falando umas paradas assim. E aí aí pegou ele ali. Fizemos a primeira vez ele ali. E aí foi, beleza, não fizemos mais, foi só ali a participação dele. E aí em 2001, quando a gente tava na MTV já, entramos em 2000. Em 2001, de uma temporada, o Fausto, na criação, falou, porra, cara, vamos fazer o Joselito, cara, vamos fazer o Joselito. A gente falou, cara, mas como que a gente vai fazer o Joselito assim, né? Qual que é? A galera não vai entender. Ele falou, não, vamos fazer e vamos apresentar, fazer todo... pra galera entender o que é o Joselito. Era uma coisa muito nossa ali entre a gente, né? Aí fez toda aquela coisa do... apresentação, do cara ser sem noção, como ele trabalha, como ele agia com a mãe, ele, tipo... Aí nós caracterizamos o cara, entendeu? Fizemos uma caricatura... desenho animado do figura.
E aí já Então, surgiu aquele do ele não sabe brincar e tal. aí, tipo, o lance do sem noção já era uma coisa que a gente falava entre a gente já. Quando ele fazia alguma merda, eu falava, caralho, Joselito, sem noção. Jogando bola, ele dava uma porrada, e falou, pô, Joselito, sem noção, irmão, tu machucou aqui e tal. E aí a assinatura do ele não sabe brincar, ele é Joselito, veio na sequência. E aí foi isso. Aí quando a gente fez, lançou, eu lembro na época o Mantovani, que era o diretor-geral da MTV, na época ele assistiu no ar, a gente encontrou ele numa festa, assim, no dia que foi no ar, a festa foi no final de semana, assim, a gente encontrou com ele, o Mantovani, rindo pra caramba. Porra, cara, aquela parada que vocês fizeram do Joselito, muito engraçado aquilo. Aí ali a gente viu que parada pegou na veia, sabe? E aí a gente falou, cara, vamos ter que fazer mais, vamos... E aí o Joselito foi criando um universo dele que a gente... É um desenho animado, né, cara? Tipo, é o personagem que a gente pode brincar. Tipo, a gente brinca, pode chutar a bola na lua com ele porque é desenho animado. Eu vi o lance da bomba, aquela coisa de... E ele acabou tendo uma característica, assim, mais violenta, vamos dizer assim, mas que não é, na verdade, é aquela coisa de inocência quase um desenho animado. Claro. E aí surgiu assim. Que massa. E, cara, me diz uma coisa, assim, a gente vê que todos os personagens, eles surgem, eu já ouvi o Felipinho, né? Olha o que tá acontecendo. Tô com um gozo. Já tô com um gozo aqui. E a gente viu que todos os personagens, eu ouço muito quando vocês vão em podcast, eu vi o Felipinho comentando que o Bossa também surge numa naturalidade, Sim. assim, né? E vocês não tinham o feedback que hoje tem de uma rede social, né? De repente até de uma produtora por trás disso, né? Então, assim, vocês... Esse retorno, ele vinha muito da galera na rua, de quem consumia vocês. Como é que vocês, porra, medimos esse personagem, tá legal, vamos tocar ficha? A gente, desde a nossa entrada na MTV, né, como era uma época, como você falou, era os primórdios da internet, né, a gente surgiu, ainda não tinha muito lance da internet, tanto que quando a MTV colocou no ar as nossas primeiras pílulas, para eles sentirem, terem um retorno que estava funcionando, estava dando certo ou não, foram ligações, fax, carta que mandavam para a MTV, isso em 2000. E pra gente, na verdade, assim, cara, a gente sempre foi, como eu te falei, o Fausto como capitão do barco, assim, era uma coisa que a gente sempre acreditava muito, entendeu? Quando a gente estava criando ali, na nossa criação, a gente falou, cara, isso, vamos testar, isso vai dar certo, vamos fazer, e isso vai funcionar, vamos aí. Lógico que tiveram coisas que não acertamos, e ok, mas 90% do que a nossa intuição ali na hora da criação, e muito... por conta do Fausto, de acreditar e falar, vamos aí, vamos nisso aqui que vai funcionar. Então era muito da gente, entendeu? A gente não esperava muito, vamos ver se a galera vai gostar. E graças a Deus a gente sempre foi muita bola dentro, entendeu? Então quando a gente fazia e botava no ar, a gente já... Acho que a nossa verdade, a nossa vontade de fazer, de acreditar naquilo, de fazer uma parada legal, já passava uma parada boa que o feedback era sempre ok, assim, entendeu? Então a gente acabou... que a gente sempre fez na nossa intuição. E aí, cara, a gente sempre acreditou muito. E aí, lógico que com o passar do tempo, com a questão de rede social, de mídia, assim, a gente conseguiu ter um retorno melhor e saber o que funciona. Mas antes, sempre foi muito no nosso intuitivo, assim. O Brasil, claro que o momento que você surgiu ainda era outro, mas o Brasil é um país conservador, né, cara? Então, assim, como é que foi ter um projeto mais underground, mais nonsense, num país conservador, ou tu acha que o momento ajudou vocês? Assim? Cara, eu acho que é uma coincidência de coisas aí, sabe? Eu acho que funcionou muito o momento que aconteceram as coisas, sabe? Acho que pra gente foi... a época que a gente surgiu na MTV, o espaço onde a gente surgiu foi na MTV, acho que não teria outro lugar que pudesse acontecer, começar a coisa se não fosse ali na MTV. Né, o tipo de canal para dar a oportunidade de a gente fazer o que a gente fazia, no formato como a gente fazia, do jeito como a gente fazia. Eu acho que o primeiro lugar que você via na televisão para alguém falando um puta que pariu de boca cheia foi na MTV, foi o Hermes e Renato. Porque antes você ouvia alguma coisa, como você falou, uma coisa conservadora numa novela, alguém falando merda, tipo, tu não vê alguma coisa assim. Então, eu acho que, cara, a gente sempre acreditou na nossa sátira do que a gente fazia. E eu acho que o fato de ter dado certo foi porque as pessoas sentiam necessidade de ver aquilo ali também, sabe? Eu acho que por conta disso que você falou de ser um país conservador, de ter essa coisa do nossa, isso, não quero ver isso. Eu acho que
alguém ter tido a coragem de fazer, de botar e aparecer aquilo ali para as pessoas, e todo mundo vê que do caralho ter isso, é legal. E eu tenho a escolha de querer ver isso, ou então de achar besteira ou não, e ok, entendeu? Então acho que essa junção de fatores aí contribuiu bastante por ter acontecido no momento certo, na hora certa. E lá atrás nós fomos taxados de machistas. Tipo, nosso humor sempre foi um humor que, quando a gente surgiu, o público masculino sempre gostou mais, porque tinha escatologia, palavrão, aquela coisa. Mas, por outro lado, as pessoas também não associavam, as pessoas acho que não entendiam muito bem, não associavam que muito do que a gente fazia, que julgava às vezes de machista e tal, porque era uma sátira, digo mais pelos personagens Hermes e Renato, tá? Porque era uma coisa da pornochanchada, a gente fazia uma sátira do que já era uma grosseria da TV, do cinema nacional, né? Que era uma coisa grotesca na época. E a gente fazia uma sátira daquilo ali, e acho que as pessoas talvez não associavam muito bem, e aí taxavam como, vocês são machistas, estão falando não sei o quê. E não era, tipo, as pessoas têm que olhar que era uma sátira de um estilo. Então acho que essa junção de coisas aí que favoreceram para o sucesso, acho, do grupo, assim. E o que foi mais difícil de fazer, assim, o projeto, ou o personagem, ou o trabalho de vocês mais complicado, assim? Cara, eu acho que tem dentro da nossa carreira ali, tem projetos que foram mais trabalhosos, mais, na forma de construir. Tipo, o Telaclass foi um processo muito difícil de fazer, por ser uma coisa nova, e a gente descobriu um formato novo de fazer, de como fazer. O método de dublagem, de a gente fazer na unha ali, de ficar voltando no time code ali de minuto, segundo, certinho, de sincar, de cortar certinho, de ficar minucioso na pegar o sync ali dos atores ali, do que estavam falando, tipo, outra língua, a gente colocar um vocabulário português e parecer que o cara tá falando, porra, meu irmão, o que você tá falando? E é um chinês falando, sabe? Então acho que assim, o Telaclass foi um trabalho mais complicado, assim, de trabalho de formiguinha, assim, que a gente costuma falar. Mas, cara, acho que na nossa carreira sempre foi muito... As pessoas associam, acham que, porra, vocês faziam uma coisa que ligava a câmera e saiam falando qualquer merda lá. Não, muito pelo contrário. A gente sempre foi Caxias na nossa criação, de acordar cedo, de ter de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde, escrevendo, fazendo roteiro, tudo direitinho. Então, acho que o nosso trabalho todo sempre foi muito minucioso, assim, sabe? Mais uma vez eu digo, muito por conta do Fausto, assim, de ser um cara de falar, cara, vamos fazer, a gente tem que fazer isso aqui direito, vamos fazer... Não, tá ruim, vamos fazer de novo. Será que tá bom mesmo? Puta, não tá, vamos escrever de novo isso aqui. Então, por ser um trabalho coletivo, 2, 3 acharam legal, um não tá achando legal, mas por quê? Vamos ver aí o que pode ser. Então, eu acho que no geral, assim, sempre foi muito trabalhoso tudo que a gente fez. E eu acho que por conta disso, as pessoas acho que sentiram e percebem isso, sabe? Acho que isso... o teu trabalho reflete, né, cara? Então, acho que sempre foi tudo muito trabalhoso, mas eu destaco, assim, o Telaclass como um mais detalhado, assim, e a parte musical também, que é outro processo criativo, de escrever letra, de criar a parte instrumental. Então, acho que são 3 criações diferentes, de roteiro de sketch, o Telaclass e a parte musical, assim. Eu sempre gostei muito de alguns cases específicos, mas também pela forma, assim, mais rebuscada das palavras. Eu acho que essa parte do sarcasmo de você sempre foi muito massa. E eu que sou um cara que, forjado também em ouvir rádio, a moda antiga, aqueles figurões, e aí tu sentia esse encaixe da vida real com aquele sarcasmo, com aquela linguagem rebuscada, travestida com algumas palavras escatológicas, como tu mesmo falou, né? E assim, é inevitável a gente ter enxergar na nossa vida algumas situações. Aí tu falou do Telaclass, eu me lembrei, tinha uma da Boquinha de Cemitério, pode ser? Sim. E aí uma vez eu tava fazendo uma entrevista no jornal e um cara chegou, cara, ele tava falando comigo, o cara provavelmente tinha um problema, tá ligado? De saúde. Sim, mesmo. É normal. Mas era, cara, como se ele nunca tivesse escovado o dente na vida, tomou um trago, meu horrível. Falando com o cara. Eu falando com o cara, e eu tava com o meu caderninho, assim, e ele pintava, às vezes, lá no jornal, que sempre bate umas pessoas lá pra querer reivindicar uma coisa. E ele tava puto da cara, que contratavam vários artistas aqui pra uns eventos, o Fabrício Carpinejar, uns filósofos, e não contratavam ele. Eu botava
colocava o meu caderninho na frente da geralmente boca, esses assim. caras que tem bafo, assim, gostam de falar, né? Fala pra Caralho, caramba. aquela babinha branca, assim, no cantinho da boca, sabe? Aí eu levantava o caderninho pra dar uma tapada, assim, né? Pra dar uma... Mano, nada a ver, a guria da recepção olhando, assim, eu com o caderno, assim, tentando falar com o cara. E na hora me vinha, sabe, aquele episódio ali, assim. Aí, enfim, são diversos links que a gente consegue fazer do cotidiano, Sim, né? sim. E tu acha que essa é a sacada que tornou o trabalho de vocês rebuscado, mas ao mesmo tempo tão popular, assim? Sim. Eu acho que as pessoas se identificarem com o nosso humor é muito disso, entendeu? Porque as pessoas vivem isso também no seu cotidiano. Acabou de contar uma história que é isso. E a gente colocou uma coisa ali que nós fantasiamos uma história, mas é uma coisa que acontece. As pessoas têm mau hálito e, tipo, acontece, entendeu? Então a gente contextualizou aquilo ali numa situação, e lógico que falo mais uma vez, virou quase desenho animado, do cara, as pessoas morrerem por causa do bafo do cara. Então, e você falou da questão de os termos jornalísticos rebuscados, o Repórter Boato, por exemplo, o Fausto fazia o documento Trololó, aquela coisa do jornalista de bancada com puta texto, cara. O Repórter Boato é um texto, assim, sensacional, aquilo ali. A gente tinha um primor na hora de escrever, de fazer uma cabeça, assim, de abertura de um jornalismo. E é lógico que era uma coisa, tipo, tu não ia ver nunca um âncora de um jornal falando daquele jeito, a não ser como tinha, tipo, documento especial, que era uma coisa que a gente também bebia dessa fonte na época que a gente assistia. Então, assim, a gente brincava com essa coisa das nossas referências, do que a gente cresceu assistindo, trazendo para o universo de hoje, assim, do que a gente estava vivendo na época de hoje, na época ali, com um formato debochado. E a gente rebuscava nas palavras, usava palavras, termos engraçados, então tudo isso fazia diferença, entendeu? E as pessoas se identificam com o nosso humor por isso, entendeu? Todo mundo vê, tipo, por exemplo, o Bossa, Joselito, os personagens olham e falam: porra, cara, eu acho muito foda, porque tem um amigo que é meio assim, meio Joselito, na família tem um primo, ou tem alguém assim. Virou sinônimo, né? E então, assim, o lance das pessoas se identificarem e verem a gente assim na TV e falar: caraca, olha o que esses caras estão fazendo, é muito disso, entendeu? Das pessoas terem essa identificação do cotidiano delas no nosso humor. E o que te faz rir, assim? Qualquer parada que tu abre de vez em quando quer dar umas risadas, seja uma série, seja um grupo de humor, enfim. Cara, hoje em dia, eu não consigo, como eu te falei, tá muito diferente, assim, né? Eu não vejo mais o humor, tipo, não comparando com o nosso, assim, nem querendo dizer que o nosso humor é o humor, uau, o melhor do mundo, não é isso. A questão de ser um humor de esquete, que é o que eu gosto, sabe? Ficção, sabe? De coisas de ficção, de esquete, de pastelão, coisas assim. E hoje em dia você não vê mais isso, né? Hoje em dia tá esse formato aí, a galera... tá tudo muito rápido, tá tudo muito assim. O público que consome também tá muito assim, a molecada não tem mais paciência. Acho que hoje smartphone, todo mundo quer ver aquilo ali, rapidinho acabou, já veio outro, o que é? É um meme que surge hoje que dura uma semana e da semana que vem já é um outro que já tá na febre e assim vai. Então eu acabo sendo, não só para coisas que consumo no humor, né, mas para música também, eu acabo sendo das antigas, assim, sabe? Eu gosto de sons, de coisas, tipo, velhas, anos 70, funk rock and roll, rap, coisas antigas, sabe? Então, hoje em dia eu tenho dificuldade, todo mundo me pergunta, cara, o que você tá consumindo? Cara, hoje em dia eu fico surpreso até, sabe? Como eu te falei, eu tenho uma filha de 17 anos, às vezes minha filha me fala: pai, tu já viu não sei o que, olha esse cara aqui, aí eu vou ver, não, mas o que é? Pô, tu não conhece sei lá, o fulano de tal, ele tem não sei quantos milhões de seguidores, é a febre não sei da onde, não sei do que. Eu falo, cara, puta, eu não vi. Então eu acabo não circulando muito, sabe? Nessas horas eu tô meio velho, sabe? Mas assim, é isso, eu fico carente, assim, de falar, porra, queria ver umas coisas novas, sabe? Ninguém produzindo, fazendo umas coisas assim, de ficção, sketch. O que eu tenho hoje, assim, que me chama a atenção é o Diogo Defante, um moleque lá do Rio, que acho ele muito parecido com o que a gente faz, assim, o lance do inocente, de ser debochado, assim. O Defante é um cara muito bom. E é isso, cara. Não consigo ver muita gente, assim. A galera do stand-up, assim, que não é o tipo de humor que me agrada muito, mas, assim, eu admiro a galera que tem um bom texto, um cara que tem um texto bom, que chega ali, sabe? Não só desses que ficam... porque aí, porra, a gente sabe, né? Entrou no elevador, aí não sei o quê, né? Aquelas coisinhas que todo mundo...
galera que já senta na cadeira, parece que tem um botãozinho, faz cosquinha e o cara já começa a rir, sabe? Então, porra, eu sinto falta hoje de uma parada acontecendo com qualidade, sabe? Que tenha primor, assim, trabalho bom que tu fala, porra, foda. Eu sinto dificuldade disso hoje em dia. Que surge, eu acho, como naturalidade, né? Porque foi o que rolou com vocês. Óbvio, vocês estavam dispostos a criar. Sim. Estavam sentados escrevendo, mas, pô, não foi forçada a parada. Não, e hoje, com a facilidade, cara, hoje em dia a molecada com celular, em casa, faz o seu canal, tem seu programa de TV, sabe? Os moleques hoje em dia, no smartphone, gravam, editam, são... Isso eu admiro na molecada hoje em dia, sabe? Já são rato de saber mexer em programa de edição. Já baixa um programa não sei o que de áudio, já faz não sei o que, já manja. Isso, a molecada é boa, assim, sabe? As ferramentas hoje estão aí na mão e eu sinto falta, assim, de ter uma coisa mais... Não sei se é elaborada. Eu não sei, elaborada... É o tipo de humor que eu acho que eu gostaria de ver, sabe? Eu acho que é uma mescla, tu fala do Defante, inclusive assistam o podcast Juscelino Kubicast. Kubicast é do Defante, mano, é cara, sensacional, o moleque é fera. É fantástico, assim, as inserções, ele vai num bar, né, do Rio de Janeiro lá, entrevista os caras do funk, o último ele fez com o Skylab, é sensacional. Eu vi que ele postou no Instagram. Eu vi aquilo ali e, cara, um cago rindo daquele cara, meu. Ele é muito bom, é um ele moleque é espontâneo, assim, né, eu acho exatamente. que tem essa parada. Ele tem essa verve, assim, sabe, do carioca debochado, assim, aquela coisa de ser, é isso que eu, sabe, eu não sei se é porque é muito particular, sabe, são coisas acho que a gente gosta, que a gente quer ver, aí quando tu vê alguém fazendo, tu fala, caralho, é isso, entendeu? Porra, é isso aí que falta, sabe? E acho que pasteurizou um pouco, sabe, esse formato da galera de humor, assim, de fazer sempre a mesma... vamos fazer uma sátira, estilo, aquilo, tal coisa, porque aí vai todo mundo pra aquela linha, aí, porra, aí se não é aquilo ali, aí também não é legal, entendeu? Então fica muito esse... Eu acho que falta isso, entendeu? Surgir uma galera assim, pipocar uma coisa nova e ninguém falar, caralho, olha só esse maluco, fora da curva, entendeu? Olha esse cara, olha o que ele faz. Eu acho que falta um pouco isso. Eu acho que hoje passa a onda e todo mundo quer surfar nela, né? Exato. Surgiu o Porta dos Fundos, aí vários canais virou um padrão com o mesmo sketch. de aquela sketchzinha. Uhum. Eu acho que falta isso, sabe? Tipo, e hoje, como a gente tá falando, a facilidade tá aí, se a molecada pegar e falar, mano, fazer uma parada diferente, fazer um... E tá aí, a ferramenta tá aí, acho que falta, tipo, estalo pra surgir coisa nova. E, cara, quando eu te trouxe aqui, eu fiquei pensando, assim, em diversas coisas pra conversar contigo, e principalmente eu pensei assim, eu preciso ter um cuidado na hora de falar do Hermes e Renato pra que eu não utilize o pretérito, porque pra mim, assim, o Hermes e Renato foi, pra mim não, o Hermes e Renato é. Sim. Porque vocês têm um conteúdo sempre em construção. O Filipinho criou agora, ele surfou nessa onda com o Murilo Couto, fez um trap, Sim. e eu achei sensacional, assim, a letra. E eu vejo que vocês estão sempre se reinventando. Vocês têm o período da MTV, obviamente, que bombou mais, que foi onde surgiu pro underground / mainstream, assim podemos dizer. Mas vocês tiveram um percurso, vocês tiveram aquele estágio na Bandeirantes ali com Legendários, na Record. Com Legendários, aquela mudança de nome de vocês, que algumas pessoas sempre tem aquele cara mais, mudou o nome, virou Banana Mecânica. Banana Mecânica. E, tivemos, foi uma questão contratual, assim, a MTV guardou o nome lá, né, o Hermes e Renato ficou lá, os personagens, enfim, mas foi uma fase. Depois nós fomos pra Fox, pro FX, né, uma temporada no FX, e aí retornamos na MTV no último ano já, quando tava na MTV ia acabar, e aí recebemos um convite do diretor de programação, do Zico, e falou, cara, a gente vai fazer o último ano, gostaria de vocês viessem. A gente falou, cara, a gente faz com a condição de a gente retornar e pegar tudo pra gente, nossa marca, o nome, e falou, não, tudo aí foi colocado tudo em contrato e voltamos para fazer a última temporada, o último ano na MTV, né? Foi 2014, 13, 14, foi isso aí. Que 2014 a gente foi depois nós fomos pro FX. Foi isso. Sim, e aí tu tem um percurso, né, cara, tu tá hoje aqui em Porto Alegre, eu quero que tu fale depois sobre a tua vinda de Porto Alegre, mas antes disso eu quero que tu comente sobre uma situação que tu falou em off pra nós, tu falou assim, eu pretendo ou eu devo voltar pra São Paulo na sequência porque a gente tem um projeto foda pra fazer. Sim. O que vocês estão planejando, qual que é a parada que o Hermes e Renato vai fazer, assim, porque ao mesmo tempo que tu fala de que tem que surgir projetos novos, eu também quero que vocês continuem, porque, pô, vocês são os caras jovens pra caramba, entendeu? Tem muita coisa ainda a produzir. O que vocês estão planejando, assim?
Então, foi como você falou, as pessoas têm essa visão, tipo, pô, era muito foda o que vocês faziam, puta, Hermes e Renato acabou. Assim, o fato de você não estar na TV, porque sempre foi a nossa casa, vamos dizer assim, né? A gente sempre teve MTV, Record e FX, estava ali na caixinha na TV. Então, com o passar do tempo, as novas mídias aparecendo, a gente também foi fazendo fomos migrando também para o YouTube, né? Até meio que tardia a nossa entrada no YouTube, assim, foi meio tardia. Mas nós estamos lá, nosso canal no YouTube, Hermes e Renato, a galera que não conhece, se for lá acessar, tá todo o nosso acervo da MTV. A gente está aí agora vai bater quase 600 mil já inscritos no nosso canal, estamos com 560, 70 já. Vamos chegar aí nos 600, aí a ideia é chegar no 1 milhão aí pra gente conseguir nosso primeiro 1 milhão. E é isso, cara, a gente está agora numa nova etapa aí, tá surgindo um projeto novo que ainda, eu não posso nem falar porque ainda não está 100% aí concreto, mas vem conteúdo, importante. Vem conteúdo novo e a gente, um novo formato aí de tudo que está acontecendo, então em breve a gente está botando a cara aí de novo, a galera fala, os caras voltaram, os caras estão aí, e a nossa marca continua viva, cara, isso que é o mais importante, o Hermes e Renato virou uma marca, sabe? A gente tem nossos produtos, a gente tem, somos criadores de conteúdo para outras plataformas, o Franco é roteirista da Lady Night, escreve para Tata Werneck no programa da Tatá, o Franco é um dos principais roteiristas. Que é um programa fantástico. Fudida, e a Tatá é uma menina que tem um humor hoje em dia que ainda é mais ácido, entendeu? Bem parecido, assim, com o que cresceu ali na MTV, né? Começou ali também no Comédia MTV, então ela surgiu ali, então ela tem essa escola, essa coisa do teatro e do tipo de humor, o senso de humor, então o Franco é um dos caras que é roteirista lá do projeto, do programa dela. Então, assim, Hermes e Renato é muito mais do que só a gente ali, a carinha das sketches que a gente faz. As pessoas não sabem, mas, pô, o Filipinho faz filme pra caramba, participa de vários filmes aí, agora que tá voltando a produções de novo do cinema. O Filipinho fez várias participações do cinema. Eu escrevo para algumas coisas, eu dirigi projetos aí fora nesse período de pandemia. Então, assim, nós temos as nossas vertentes como artista também de outros lados, como roteirista, diretores, produtores de conteúdo. Então, Hermes e Renato, assim, a marca sempre esteve viva, entendeu? E isso foi uma coisa que a gente colocou pra gente desde da partida do Fausto, assim, que a gente resolveu continuar, seguir em frente por ele. Foi uma parada que a gente vai seguir com a marca, manter viva, porque isso aqui vai ser pros nossos filhos e estamos aí. Então, agora, passando já esse período aí de pandemia, que foi bem difícil para todo mundo, a gente estava com nosso projeto, a gente estava fazendo turnê com a peça, a gente ia sair numa nova turnê do Massacration de 15 anos do primeiro disco. Então, assim, foi um baque para todo mundo, pra gente não foi diferente. Nós que estávamos na rua, né, fazendo trabalho de rua, de peça, de show, foi um baque, agora tá voltando tudo normal, a gente vai estar retomando aí com um projeto aí que até o final do ano agora já a gente vai consolidar e estamos aí. Ideias de fazer coisas novas e tem muita coisa para acontecer. Tem uma biografia aí de livro para surgir também, tem umas coisas aí. E a nossa grande vontade, cara, é de fazer cinema, né? Um filme do Hermes aí, acho que pra gente, assim, seria... A gente já fez tudo, assim, TV, revista, rádio, dublagem, música, cinema, a gente fez participações, então livro que vai surgir em breve, uma biografia nossa, uma parada, então... Falta pra gente, assim, artisticamente, acho que teatro, e aí falta a cereja do bolo, que eu acho que é um filme, assim, do Hermes, que seria, eu acho que seria do caralho, assim. Antes da gente encaminhar pro fim aqui, pra gente poder te liberar, e eu quero que tu fale um pouquinho também sobre a tua vinda aqui, sobre o teu cotidiano específico. É inevitável, cara, é inevitável que em diversas inserções, e independente de qualquer um de vocês que dê uma entrevista, que troque uma ideia num podcast, que o nome do Fausto seja o mais falado. Sim. Não tem como, ele é o cabeça do negócio. E eu sinto, mas é um sentimento de fã, de quem sempre consumiu o conteúdo de vocês, que depois da partida deles, houve até uma espécie de um abraço maior. Eu vi que o Franco entrou efetivamente com vocês. Mas como foi esse período que vocês descobriram que o Fausto acabou falecendo? Quais foram as conversas que seguiram e como que vocês conseguiram remanejar toda esse time para focar, e eu vejo que vocês estão mais focados do que nunca, e com o Franco mergulhado, assim, fazendo talvez quase que essa substituição do Fausto, ou pelo menos tentando fazer o que ele fazia. Cara, assim,
não tem como ser diferente o baque pra gente, independente de trabalho, eu acho que a gente perdeu um amigo, né? Todo mundo. Uma coisa nossa de infância, um amigo, você perder um amigo, eu acho que isso é o maior baque na vida de qualquer pessoa, né? Ser humano. E pra gente não foi diferente. E falando do lado artístico da coisa, a gente teve o nosso momento ali de parar, de respirar, mas, assim, a gente se respeitou se alguém quisesse falar, não vamos fazer, não vamos continuar, mas eu acho que isso, em momento algum, passou na cabeça de todo mundo, de cada um do grupo, sim, sabe, da gente. A gente se olhou e falou, cara, eu acho que vai ser uma grande merda, assim, se a gente parar com isso aqui agora, assim, sabe? Por ele até. Como eu falei, uma semente que começou, foi plantada lá na casa dele, e a gente tinha que dar prosseguimento a essa história. E aí vem o próximo passo, que é o reformular tudo, imaginar, falar, caralho, o Fausto não tá mais aqui, agora como é que a gente vai se organizar? Um cara que... Então acho que você percebeu isso, da gente se agrupar, se fechar e falar, cara, vamos cada um ter que pegar uma coisa para fazer, administrar daqui, fazer dali. E, cara, como tudo na vida, as coisas vão se ajeitando. E com a gente não foi diferente. É sempre muito difícil, assim, toda vez que a gente vai ligar uma câmera, vai começar um projeto, fazer qualquer coisa, a gente não ter a presença do Fausto ali, mas o tempo é o maior remédio, sabe? Vai amenizando, as coisas vão acontecendo. E acho que a gente, amadurecendo também, a gente foi sentindo que precisava cuidar e seguir em frente. E a gente tá com esse barco nessa maré, entendeu? E tamo aí, cara. Acho que o Franco ali junto, a gente fala nem questão de substituir, porque o Fausto é insubstituível, mas o Franco como presença, como irmão, né, de sangue, tá ali junto. E é um cara que sempre, as coisas aconteceram na casa dele, o Franco sempre participou desde o início do amadorismo, tudo lá, então era um cara que sempre teve muito inserido. Então, nada mais justo do que o Franco tá ali também hoje, não no lugar do Fausto, ele tá no lugar dele e tá ali. Então acho que a gente, cara, criou força pra gente seguir por ele, pelo nome, pela honra das coisas que a gente ter começado lá atrás, uma parada tão foda que virou o que virou. E acho que esse é o nosso maior incentivo, assim. Certo. E assim, pra gente realmente agora puxar pro fim, qual que é a tua rotina, assim, hoje, assim? Como que tu organiza, o que tu tem feito? Pra quem não sabe, o Adriano se mudou provisoriamente para Porto Alegre, né, em função da namorada, que é gaúcha, que é daqui. E como é que tem sido esse período aqui no Rio Grande do Sul? A galera te reconhece na rua, troca ideia, tem sido legal? E ao mesmo tempo, como é que tem sido a tua rotina aqui? A gente sabe que a pandemia meio que fudeu a rotina de todo mundo, mas como é que tem sido a tua, assim? Cara, por conta da pandemia tem sido muito difícil, assim, de não conseguir fazer muitas coisas, de conhecer lugares, de dar um passeio, assim, a mais que eu gostaria. Mas, como eu falei, eu sempre vim a Porto Alegre a trabalho e a gente sempre foi muito bem quisto aqui. E eu estando aqui agora, estando aqui mais tempo, eu estou aqui desde fevereiro já, então vai sair 5 meses, 4, 5 meses. É muito legal, assim, cara, eu curto bastante, assim, é bem diferente, né, de você viver em São Paulo e você sair um pouco daquela bagunça, né, daquele clima que você vive em São Paulo e você tá numa outra... As pessoas são diferentes, o lidar das pessoas é diferente, o povo é diferente, então, assim, eu sempre fui um cara que me adaptei bastante, morar em lugares diferentes, sempre curti também circular. Então tá sendo muito legal pra mim. E aí me adaptei à questão de pandemia, cara, rotina. Sou um cara que gosta muito de atividade física, me cuido, então eu tô fazendo tudo isso mais em casa agora, tô conseguindo sair um pouco mais e fazer minhas coisas. Vai na Redenção, no Parcão? Vou ali no parque, ali, que eu moro do lado. E junto com a minha namorada, a gente consegue... Ela tem casa no litoral aqui em Bé também, de ir pra praia, conheci também, de ficar lá. Então acho que, cara, tá sendo prazeroso e tá sendo bom, assim, sabe? Um refresh, assim, que é importante às vezes. E isso também pra gente, como criador de conteúdo, de roteirista, assim, pra escrever pra cabeça é bom. Então tá sendo bem legal. E não é diferente, você acaba criando... eu sou muito detalhista, né? Observador. Então você pega trejeito, você vai aprendendo coisas que você coloca em prática depois no processo Pode surgir um criativo. Personagem gaúcho aí pela frente. Então. Já pode ter umas paradas engraçadas, assim, porque você acaba... Você fica muito inserido, né, cara? Você começa a conviver, você consegue captar mais, assim, né? Então, tá sendo bem legal, assim, pra mim. Vai ser agora
vou ter que voltar para São Paulo aí em breve, mas assim, já criei um pouco raiz aqui por causa da namorada, então vou estar sempre aqui e sou muito grato e, porra, o povo gaúcho aqui, a galera muito receptiva e espero ser sempre bem recebido aqui. Que bom que tu foi, porque eu sinto assim, ó, antigamente tinha essa coisa de rivalidade entre, sei lá, gaúcho, carioca, paulista, e eu penso justamente o contrário. Pô, pra mim, o carioca, todos os caras que eu conheci, não só carioca, como nascido no Rio de Janeiro, eu sei que carioca é só quem é, né, efetivamente. O resto é fluminense. Exato, aí... a gente confunde, a gente generaliza às vezes, né, mas é bom diferenciar, mas sempre foi sensacional. Tem 2 amigos hoje que são cariocas, né, o Léo e o Felipe, que tem uma amizade grande, a gente se mantém em contato aqui, e são os caras alto astral. Eu sinto assim, ó, eu chego num lugar, tem um carioca, tu já parece que já tá inserido na parada. As pessoas às vezes confundem carioca por isso, porque carioca é meio espaçoso, assim, parece que a galera fala, pô, carioca é folgado, eu tava comentando com eles. Que, porra, carioca é muito folgado, aquela coisa assim, porque carioca é assim, quando chega é espaçoso, tá falando, já tá fazendo amizade, já senta junto. Assim. E aí tem o lance, acho que coincide muito com a galera do Sul, que é o lance do churrasco, né, do assado. Vocês aqui comandam, e carioca tudo é, vamos fazer um churrasco, tudo pra carioca é churrasco e cerveja. Então, eu acho que tem um pouco essa ligação com vocês aqui no Sul, a questão do assado aí, que eu acho que não se compara. Porra, tô ligado que aqui vocês são brabo no assado, então... Mas tem essa questão, essa ligação do carioca é muito isso, sabe? Aquela coisa de ser comunicativo e tal, onde chega, tá falando, já tá fazendo amizade. Então tem muito isso. Certo. E agora, efetivamente, para finalizar, a gente tem um quadro que se chama o Olha Isso. Nesse quadro, a gente convida o pessoal que tá aqui a indicar uma parada. Essa parada pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser... Cara, o que vier... O Thomas veio aqui, que é um gurizão vencedor do The Voice Kids, né? O gaiteiro, o gauchinho, ele veio aqui conversar conosco. E ele, o gurizão louco do videogame, indicou um jogo de videogame. Então, assim, uma parada que é a tua cara, assim, que tu consiga lembrar, que é uma parada que tu esteja consumindo, livre. Que tu pensa, olha isso, cara, isso é foda. Cara, eu vou ser, então, aqui... Gostei da galera que, pô, lógico, quem não conhece que vai buscar Hermes Renato, que eu não conheço, se tiver alguma referência aí, que vá atrás, entre acesse o nosso canal, nosso YouTube lá, tem toda a nossa história. Quem não conhece, a molecada que tá assistindo hoje aí, com seus 15, 20 anos, busca aí, que é Hermes Renato, de referência. E, cara, eu vou indicar um livro aí, que é do dono da marca da Patagônia, não sei se é o lugar da marca Patagônia, Porra, esqueci agora o nome do cara. Enfim, a galera vai procurar, o livro dele é sensacional, o cara é empresário, o dono da marca, como ele criou. A história do cara é muito foda, que ele conta como que ele começou do nada a marca, tipo, e é uma puta marca foda, o conceito que o cara deu. Então acho que eu indico aí pra galera ler esse livro que é sensacional. E é isso, acho que... eu tava tentando buscar alguma coisa aqui de séries, coisas que eu tô assistindo, de Peaky Blinders, de séries que eu gosto, umas paradas assim que... Já foi indicado aqui também, porque é uma série muito foda, já vi todos os episódios. Tô ansioso e aguardando Peaky Blinders, Ozark, tô aguardando aí as temporadas novas que tá embaçada pra sair por conta da pandemia, atrasou tudo aí. Então acho que é isso, fica essas 3 pinceladas aí que são coisas boas aí que ficam como referência. Certo, e agora para finalizar, como eu sei que o Adriano gosta muito de futebol, é flamenguista, fanático. Estão vivendo uma fase boa, né, cara? Tá com moral, hein? E assim, eu gosto de falar isso porque assim, ninguém fala, porra, agora tu fala que é Flamengo, isso aqui, eu falo, é o caralho, eu sempre, porra, sofri pra caralho com o Flamengo nas épocas de 2004, 2005, brigando pra não cair, eu tava lá no Maracanã, ia jogar em São Paulo, eu tava lá sofrendo. Agora, meu irmão, me atura um pouquinho também, porque, pô, estamos ali comendo filé agora. Tava torcendo pro Ayrton, pro Williams agora, pô, deixa ter uma moralzinha, né? Ter um Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro... Minhoca, tipo, hoje tá Léo não sei o quê, nossa senhora, era cada coisa que tu falava. E como a gente gosta muito de futebol, e eu como um leopoldense nato e torcedor do nosso Aimoré, do nosso Índio Capilé, vou dar aqui pro Adriano, sempre bater o freuzinho, a manta do nosso Índio Capilé, Clube Esportivo Aimoré, o time aqui de São Leopoldo, que é o local onde está o Haka Pub, que é a nossa cidade, é São Leopoldo. Então, esse nosso projeto, a ideia é transcender São Leopoldo, mas não tem como a gente não carregar isso com a gente. Então, aqui é um presente para que tu sempre lembre de São Leopoldo, sempre lembre do nosso projeto, e obviamente vai levar também um copinho do Olhos Papo aqui como uma lembrança. E eu sei que não é a cor que tu mais gosta, tá? Eu sei que tem o vermelho do Flamengo, mas ao mesmo tempo não tem um rival azul lá que facilita também. Não tem. E a minha gata aí é gremista também, então... Pô, obrigado.
satisfação é sempre... Eu sei que não passa apenas como um presente, como uma lembrança, eu sei que tem um valor muito grande para galera que é fã, que curte o clube, que é da cidade, que gosta, eu sei que tem um valor muito grande. Obrigado aí, um abraço para todo mundo aí, Aimoré. Muito obrigado e valeu, mano. Nosso filho de Capilé. Então tá, valeu. Adriano, muito obrigado realmente por ter topado. Valeu vocês. Desde o início que eu chamei o Adriano, ele sempre foi muito solícito, muito simpático, muito gente boa. Como a gente imagina que ele seja, ele efetivamente é, cara. Me tornei ainda mais fã te conhecendo aqui pessoalmente. E, obviamente, a todos eu peço novamente, se inscrevam no nosso canal, deem um like, compartilhem, comentem, enfim, isso é muito importante para que a gente consiga trazer pessoas fodas como é o Adriano Silva. E parabéns para vocês pelo programa e sucesso, e que vocês sigam essa jornada aí, que é muito importante, maneira que vocês fazem. Parabéns pela estrutura, pelo projeto aí, valeu. Obrigado mesmo, Adriano. Toda segunda-feira às 20 horas temos vídeo novo no nosso canal, temos também no Spotify, então fiquem sempre conosco. Mais uma vez, obrigado, Adriano, e até semana que vem, gurizada. Valeu. Valeu.